nesta manhã de segunda-feira, vivenciando a 17ª semana do Tempo Comum, a liturgia nos traz o Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 31 a 35. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como a semente de mostarda, que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábola às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, Jesus fala-nos do seu reino, do reino que ele veio implantar aqui na terra. O reino de Deus, Jesus não deixou uma resposta para podermos perguntar o que é o reino de Deus e obtermos uma resposta. Jesus, na verdade, ele fez comparações do que pode ser o reino de Deus. Então, não temos, queridos ouvintes, uma definição concreta por Jesus do que é o reino dos céus, porque, no fim das contas, o reino dos céus é o próprio Jesus. O reino é aquilo que vai acontecendo, é a revelação do Pai. O reino são os gestos de Jesus. O reino vai acontecendo a partir da pregação de Jesus. Então é Jesus que vai implantando este reino de Deus, que São Mateus chama de reino dos céus. É Jesus que vai implantando com o Evangelho. O Evangelho, palavra viva do Pai, é também o reino dos céus. Jesus diz que o reino dos céus é como uma semente de mostarda, pequenininha. O reino dos céus é pequeno, mas se faz grande. O reino dos céus é como a semente de mostarda que o homem pega e semeia no seu campo. Então, o reino é ação. O reino não é simplesmente pequeno como a semente de mostarda, mas é uma semente de mostarda que é lançada na terra. Então, o reino é pequeno, mas ele é implantado, ele é lançado na terra. O homem lança esta semente no campo. Ela, sendo a menor das sementes, a terra, o tempo, Deus a faz germinar, brotar e crescer. Assim,
vai acontecendo com o reino de Deus, quase que invisível. Jesus contou ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura em 3 porções de farinha. O reino dos céus é fermento. O reino dos céus não é massa. O reino dos céus é fermento. É pouco, é pequeno, mas quando misturado na farinha, na massa, ele consegue, esse bom fermento, consegue fermentar toda a massa, toda a farinha. Assim, queridos ouvintes, vamos entendendo então o que é o reino de Deus. O reino de Deus vai acontecendo a partir dos ensinamentos, dos gestos, dos sinais de Jesus. E Jesus convida cada um de nós no dia de hoje para darmos continuidade a esse reino. A esse reino pequeno, quase invisível, mas que existe e que se torna grande a partir do momento em que ele é movimentado. Queremos, pois, pedir ao Senhor que nos ajude a cumprir a nossa missão de ajudar Jesus nesta implantação do reino até os confins da terra. Pedir ao Senhor que Ele nos ajude, porque também somos pequenos, somos sementes de mostarda nas mãos do Senhor. Pequenos que somos, precisamos contar com a ajuda do Senhor. É Ele que faz o reino acontecer. É Ele que faz a semente germinar. É Ele que faz a semente produzir frutos. Então vamos contar com a ajuda do Senhor, vamos contar com a ajuda desse que quer continuar implantando o reino dos céus entre nós. O reino já chegou, o reino se faz presente, o reino é o próprio Jesus agindo no meio de nós. O reino é o convite que Jesus faz a cada um de nós para continuarmos os seus gestos, continuarmos falando às pessoas, levando esta palavra, mesmo que seja pequena, mas a palavra anunciada não volta para Deus sem produzir os frutos desejados. Queridos ouvintes, então, o que é para nós o reino de Deus? Seja ele comparado com a semente de mostarda, seja ele comparado com o fermento dessas duas parábolas que Jesus conta, o reino dos céus é o próprio Jesus. E nós, como discípulos e missionários, peregrinos de esperança, somos convidados a levar adiante este reino, a dar continuidade a este reino, a continuar lançando a semente na terra e continuar misturando este bom fermento na farinha para que ele possa levedar a massa. Que o Senhor nos conceda a graça de sermos esses discípulos, esses missionários que levam a palavra de Deus e faz com que o reino de Deus aconteça também nos nossos dias. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.